Discurso sobre o domingo, dia santo do Senhor entre todos os outros, em que Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Abençoe, Senhor. Carta de Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, que foi enviada à antiga cidade de Roma, ao tempo do santo apóstolo e príncipe dos apóstolos, Pedro, a quem Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E darei-te as chaves do reino dos céus. E quando unires sobre a terra, estará unido no céu. E quando desunires sobre a terra, estarás desunido no céu. Esta carta ficou suspensa no meio do templo, no santuário. Mas Pedro, o grande apóstolo do Senhor, apareceu em sonhos diante do bispo de Roma e disse-lhe: Levanta, bispo, e olha a carta imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. O pontífice levantou-se tremendo e penetrou no santuário. E, ao ver a carta imaculada no meio do templo, suspensa no ar, exclamou entre lágrimas: Grande és, Senhor, e admiráveis são tuas obras, pois nos é dado conhecer esta carta, que diriges a todo o mundo. E depois de convocar todos os clérigos da grande igreja, os sacerdotes, monges, chefes, homens, mulheres e crianças, e de recitar entre lágrimas durante 3 dias e 3 noites a seguinte prece: Mostrai-nos, Senhor, a riqueza de tuas misericórdias, ao povo, humilde e indigno que te roga. A hora terceira desceu a imaculada carta às mãos do pontífice. Este, trêmulo, cheio de temor, venerou-a e beijou-a. Depois abriu-a e encontrou escrito o que se segue: Vede e considerai, filhos dos homens, que vos entreguei o dia santo do domingo, mas vos não haveis apreciado nem guardado. Então enviei nações bárbaras, as quais derramaram vosso sangue, e operei coisas terríveis em grande quantidade. Mas nem assim vos arrependestes. Não escutastes o que diz o Evangelho: O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Enviei-vos tempestades, geadas, pestes, terremotos, granizo, pragas de gafanhotos, lesmas e muitas outras calamidades por causa do dia santo de domingo. E não vos arrependestes nem um pouco. Depois dei-vos trigo, vinho, azeite e toda espécie de bens. Mas, enquanto vos saciastes, voltastes a fazer pior. E tomei a decisão de aniquilar todo homem por causa do dia santo de domingo. Mas fui movido novamente à misericórdia diante da súplica de minha Imaculada Mãe e dos santos anjos, apóstolos e mártires, e também do precursor e batista. Eles afastaram minha cólera de vós. Viúvas, órfãos e pobres clamam diante de mim, e vos não vos compadeceis. Os gentios movem-se de compaixão, mas vós, cristãos como sois, não tendes piedade. Por intermédio de Moisés, dei aos judeus uma lei, e vos a infringem. Dei-vos o santo evangelho, minha lei e meu batismo, e não os tendes observado. Não sabeis, filhos dos homens, que no primeiro dia fiz o céu e a terra e o princípio dos dias e dos termos, e que lhe dei o nome de domingo radiante, grande Páscoa e ressurreição. Por isto, todo aquele que foi batizado deve venerá-lo e honrá-lo, frequentando a santa igreja de Deus. Não sabeis também que a formação de Adão, o primeiro que foi criado, e de Eva aconteceu numa sexta-feira, e que neste mesmo dia eu fui crucificado e sepultado, e que no domingo seguinte ressuscitei para a salvação do mundo. Por isto mandei que todo cristão se abstivesse de carne, queijo e azeite nas quartas e sextas da ira do Senhor Deus Todo-Poderoso. Escurecerei a luz do sol e farei sobrevir as trevas, como fiz uma vez com os egípcios, valendo-me do meu servo Moisés. Enviarei o povo dos ismaelitas para que vos escravizem, e com a espada acabarão conosco, dando-vos uma morte cruel. Então chorareis e arrepender-vos-eis. Mas eu virarei meu rosto para não ouvir-vos, por causa do dia santo do domingo. Homens malfeitores, mentirosos, adúlteros, rebeldes, ímpios, injustos, odiosos, traidores, insidiosos, blasfemos, hipócritas, abomináveis, falsos profetas, ateus, inimigos de vossos próprios filhos, espezinhadores da cruz, cobiçosos do mal, desobedientes, charlatães, inimigos da luz e amantes das trevas. Vos que dizeis: amamos a Cristo, mas desonramos ao próximo e devorando os pobres. De quantas coisas aqueles que operam tais maldades se arrependerão no dia do juízo? Como a terra não se lhes irá abrir e devorar vivos? Porque executam as obras do diabo e herdarão a condenação juntamente com Satã.
e seus filhos desaparecerão da face da terra como o povo. Por minha Mãe Imaculada e pelos querubins de muitos olhos e por João, aquele que me batizou, saibais que não foi a mão do homem que escreveu esta carta, mas que ela saiu inteiramente das mãos do meu Pai invisível. Se há algum maldoso ou maledicente que negue a origem divina desta carta, terá por herança, tanto ele quanto a sua casa, a condenação, igual à de Sodoma e Gomorra, e sua alma irá ao fogo eterno por não ter dado crédito. O que é impossível para os homens é possível diante de Deus. Ai do sacerdote que não dê acolhida a esta carta e que não a queira ler diante do povo. Ai, ainda, daquela cidade e daquele povo que não a escute com todo o coração. Ai do homem que zomba e deprecia o sacerdote, pois não estará desprezando o sacerdote, mas sim a Igreja de Deus, bem como sua fé e seu batismo. O sacerdote, com efeito, roga por todo o povo, por aqueles que o odeiam e aqueles que o amam. Ai daqueles que conversam entre si durante a missa e escandalizam o sacerdote que está orando pelos seus pecados, pois o sacerdote e o diácono rogam pelo pontífice e pelo povo cristão. Ai dos que não honram seus padrinhos, pois ele levou a cruz à tua casa e foi para ti um segundo pai através do batismo. Ai daqueles que não acreditam nas santas escrituras. Ai daqueles que ajuntam casa com casa e propriedade com propriedade para não deixar que elas se estendam até o próximo. Ai daqueles que privam os operários de seu salário. Ai daqueles que emprestam seu dinheiro com usura, pois serão julgados juntamente com Judas. Ai do monge que não permanece no seu mosteiro e na santa Igreja de Deus. Ai do monge que se permite a fornicação. Ai daquele que deixa a sua mulher e se junta com outra. Maldito o sacerdote que não ler esta carta em público, pois fecha aos homens o reino de Deus e nem ele entra nem deixa entrar aqueles que querem. Feliz sacerdote que possuir e ler esta carta diante do povo e a copiar para que chegue a outras cidades e países. Em verdade vos digo que encontrará sua recompensa no dia do juízo, bem como a remissão de seus pecados. Ai do chefe de família que não faz produzir a sua fazenda, pois será queimado no fogo como madeira estéril. Ai daquele que oferece donativos no templo e está em guerra com o próximo. Ai do sacerdote que celebra a missa estando em briga com seu irmão, pois não está somente celebrando e elevando os santos dons, mas os anjos estão celebrando com ele. Eu, Deus, sou o primeiro. Eu estou também depois de todas estas coisas, e além de mim não há outro. Para onde fugireis da minha face? Onde vos ocultareis? Eu esquadrinho os corações e os rins e conheço bem os ardis dos homens e descobrirei o que está oculto. Mando que todo homem confesse fielmente ao seu pai espiritual o quanto fez desde a sua juventude, pois isto foi dado por mim e por minha santa Igreja para deter os pecados dos homens. Bem-aventurado aquele que observou o santo dia do domingo. Eu, Cristo, sou aquele que o abençoou, e será bendito. Então o arcebispo, Papa de Roma, disse a todos: irmãos e filhos de nossa humildade. Ouvi, reis e chefes. Sede prudentes e aprendei a fazer o bem. Julgai e ouvi coisas justas, patriarcas, metropolitas, bispos, priores, confessores, sacerdotes, monges, diáconos e todo o povo cristão do Senhor. Observai o quanto determinou Cristo, nosso Senhor, sobre o santo dia do domingo para que tenhais paz neste mundo. Sem a pura luz, o homem não possui bem algum. Tal qual manjares sem sal são inservíveis e insípidos, assim também os homens sem amor são inúteis. Por isto faço-vos esta recomendação: guardai e respeitai o santo dia do domingo e da ressurreição, que passa a chamar-se assim, e das festas solenes. Para que encontreis misericórdia no dia do juízo. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, ao qual seja dada glória e poder por todos os séculos. Assim seja. Fim.